seguinte, Rê, você me perguntou sobre esse momento aí do Palmeiras, o clima. Tem uma informação importante, tá? Já abrindo os trabalhos essa segunda-feira, por mais que a gente tenha uma seleção brasileira ainda, tem data FIFA, mas esse meio de semana já volta a emoção de Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, mais uma vez, vai enviar o ofício à comissão de arbitragem para reclamar sobre o pênalti que o árbitro Rafael Claus e o árbitro de vídeo, o Guariz do Amaral, Rodrigo Guariz do Amaral, eles não assinalaram quando estava 0 a 0, a gente está mostrando o lance aí, o cruzamento que vem, o Souza chega por trás, não toca na bola, atinge o Maurício, que poderia ter feito o gol, e o Palmeiras está, ó, bicudaço com essa não marcação da penalidade. Outra coisa que incomodou demais a diretoria do Palmeiras foi o seguinte: o Verdão sempre foi muito bem recebido na Vila, assim como os jogadores do Santos sempre foram muito bem recebidos no Allianz Parque. Mas rolou uma treta, literalmente falando, no intervalo do jogo. Tanto é que o Rafael Claus demorou mais de 20 minutos para colocar o segundo tempo em andamento. Porque alguns membros de organizadas do Santos estiveram presentes em um dos camarotes, e esse camarote fica exatamente ao lado do banco de reservas do Palmeiras. E aí os caras ficaram no intervalo do jogo. Quando o Palmeiras voltou para fazer aquele rápido aquecimento antes da bola rolar no segundo tempo, os caras causaram muitos xingamentos, muitas ameaças, bate-boca, até a polícia militar intervir. E aí teve realmente um quebra-quebra. Teve cacetete para um lado, cacetete para o outro, e o Palmeiras ficou realmente muito chateado com essa situação. Mas acho que o que mais incomodou realmente, o Palmeiras vai até o fim para reclamar da arbitragem, é esse lance que certamente vai ser tema da nossa discussão. E aí, foi pênalti ou não no Maurício cometido pelo Souza, hein, Renata? O que você já trouxe a questão aqui, porque nós vamos encará-la na primeira parte do programa. Cicinho e Ronaldão não dariam a penalidade. Edu Dracena e eu marcaríamos o pênalti. E agora a gente vai seguir aqui com as opiniões. E Capelani, já que você está tão ágil, tão rápido, tão bom trabalhador nessa segunda-feira, você começa. Para você, pênalti ou não, hein? Bom, imparcialidade total, porque aqui está um santista. Viva o Santos, o maior clube da terra. Mas vamos falar a grande verdade, pessoal. É o seguinte, eu não vou brigar com a imagem, não. Vem o cruzamento, o Maurício está parado, praticamente na pequena área, só para empurrar para o gol. Vem o Souza por trás, tenta atingir a bola, não atinge a bola, atinge só o jogador do Palmeiras, o desloca, para mim é um lance faltoso. Se fosse no meu campo, o Claus daria falta? Daria. Dentro da área, é falta igual. Pênalti para mim, Palmeiras foi muito prejudicado nesse lance aí, Rê. Então, por enquanto, 3 a 2 para a marcação de pênalti. Ulisses Costa, você que lá estava. É um lance difícil. Eu fiquei... Até muita gente fala que o Maurício poderia estar impedido, aquela coisa toda, mas assim, o Souza não chega em nenhum momento na bola, né? Então, para mim, ele faz o pênalti no Maurício. Ele tenta tocar na bola e acaba fazendo o pênalti. 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço, isso é lei da física. Então, para ocupar o espaço, ele empurrou e cometeu falta no adversário. Boa, bom. Calma, Chico. 4 a 2 para pênalti para o Palmeiras, aqui no jogo aberto, especificamente. João Pedro Sgarbi. Rê, esse, na minha opinião, é um lance totalmente interpretativo. Porque, eu vou ser muito sincero, tá? Na hora que eu vi o lance, eu achei pênalti. Vem da câmera de trás, já não acho, porque, na minha opinião, é contato normal de jogo. Tem um pênalti parecido, entre aspas, só que aí, na minha opinião, a carga é totalmente nas costas e só nas costas, que é do Pablo Maia contra o Flamengo, que, na minha opinião, foi pênalti, que eu falei aqui e tô vendo muita gente comparar. Eu não vejo tanta semelhança nos dois lances, mas, na minha opinião, não foi pênalti, não. Contato de jogo e, de verdade, se o Claus marcasse em campo por ser interpretativo, não teria reclamação também. Só que aí é aquela questão que o VAR, muitas vezes, hoje, não entra só mais em lance claro. Na minha opinião, o VAR não tinha que entrar nessa jogada. Por enquanto, 4 a 3 para a marcação de pênalti aqui no jogo aberto. Agora vamos com Marco Aurélio Cunha. Difícil, Renato, esse lance. Esse lance é muito difícil, bem interpretativo. O que é interessante é que a bola passa limpa, né? O jogador estava à frente da bola, olha só. Então, eu acho que houve o contato. Se for dentro dos parâmetros que todos dão pênalti, e alguns que eu vi por aí, a favor e contra o São Paulo, a favor e contra o Palmeiras, eu acho que daria o pênalti. Então, temos 5 a 3 na votação agora. Já está praticamente definida. Agora o Chico Garcia vai constar como opinião do árbitro do programa, de Francisco Garcia. Esse é um lance capital, reclamado demais. Inclusive, o Capelani trouxe a informação que o Palmeiras vai protocolar esse ofício de reclamação contra o Claus e o Rodrigo Guariz do Amaral. Mas todos fazem. Mas chorou. Todos fazem. Já pensando no próximo.
Chico Garcia, estou curiosa, porque você está muito neutro aqui no programa. É porque eu mudei de ideia, sabia? Como assim? Você tá vendo? É um lance muito difícil mesmo. Tanto que na hora do jogo eu achei que não tinha sido nada. 2 corpos E não pode hoje eu já ocupar, né? entendo como pênalti. Por quê? Porque na velocidade do jogo... Por que você mudou de ideia? Exatamente, porque na velocidade do jogo você tende a interpretar de que há um contato natural, que a bola passa e que não há o devido impacto. Quando você analisa o lance corretamente, você vê que, na minha opinião pelo menos, gera um impacto na jogada, a bola está indo em direção ao Maurício, o Souza calça, né? Ele faz a alavanca com a perna, inclusive, com uma carga por trás, cometendo a penalidade. Então, só depois de analisar outras imagens que eu vi que realmente o pênalti tinha acontecido. E por que o ofício é importante, né? Eu vi que houve um zum aqui do Palmeiras na CBF. Porque a gente não tem os áudios do VAR na medida em que o Klaus não foi ao monitor. Ele não foi fazer uma revisão. Talvez tenha uma... Porque o VAR não recomendou essa revisão. Exato. Talvez tenha um questionamento aqui de que o Maurício esteja impedido. É um lance que no olhar a gente não consegue. Provavelmente a cabine traçou essas linhas. Provavelmente. E vai que... Mas ele não sinalizou esse impedimento. Não sinalizou. Porque o juiz, quando dá o impedimento, normalmente ele sinaliza. Sim, verdade, também é verdade. Mas sei lá, vai que o VAR traçou uma linha ali, entendeu o Maurício como impedido e aí deixou o lance seguir. Eu acho que o ofício vai gerar a divulgação dos áudios do VAR, uma explicação mais coerente da CBF para o Palmeiras entender por que o pênalti não foi marcado. Mas, para resumir, é um lance realmente muito complicado, mas eu entendo como pênalti. E poderia ter mudado toda a história do jogo, essa penalidade, se ela fosse marcada pelo Klaus. Edu, você está muito chateado porque eu falei em prejuízo com o Capelanes. E o prejuízo foi a perda da liderança. Ou seja, hoje você não vai terminar o programa naquele cadeirão gigante. Eu avisei que isso ia acontecer, eu avisei. Mas a gente sabia que ia ser um jogo difícil, clássico, Renato, principalmente o Santos, precisando do resultado, necessitando urgentemente sair daquela zona de rebaixamento e enfrentar o Santos na Vila Belmiro sempre vai ser complicado. O alçapão ali da Vila, quem jogou ali sabe como funciona. Só que a questão que eu vejo, assim, não vou ficar aqui chorando, lamentando, a questão realmente que eu entendo foi a postura do Palmeiras no primeiro tempo. O primeiro tempo do Palmeiras muito abaixo, alguns jogadores não conseguiram desempenhar o futebol que a gente imaginava. Entendeu? O lado, como eu falei no primeiro bloco, o lado esquerdo do Santos no primeiro tempo, né, não conseguiu atacar, não conseguiu marcar, né? O Igor Vinícius e junto com o Barreal tiveram algumas chances ali, né? Colocaram os jogadores em dificuldade. O Negão tá legal com você, o Negão, hein? Não soltou nada pra você até agora, o Negão aí não soltou nada, Negão. O que é? Peraí, Ronaldão. Não, solta aí, Negão. Solta o quê, Negão? Chora que hidrata. Você quer... Não, só isso, pode continuar, O Ronaldo quer mandar no programa. Pode continuar, velho. O Ronaldo quer mandar no programa. Não, é porque quem perde sofre. Eu não quero mandar no programa, mas eu tenho uma perguntinha. Perguntinha, capitão. Perguntinha, olha lá. O Santos escapa, o Palmeiras campeão da Libertadores, mas não ganha o Brasileiro. Fecha agora? Aonde você vai fechar isso aí, velho? Aí já mudou até o seu gosto. Isso, Flamengo. O problema é que as Eu duas... perguntei qual que ele preferiria antes, ele não falou nada. É engraçado. Doutor, Eu perdi, mas ganhei. o que ele gostaria de dizer assim, os dois. Essa é a preferência dele, não é? Gente, olha só, Flamengo e Palmeiras nas duas frentes mais importantes estão ali, brigando até o final. E o Flamengo, a gente já imaginava o Sport rebaixado, agora oficialmente, um time que não reagiu nunca no campeonato. O Flamengo foi lá de virada, fez 5-1, só que o Palmeiras sabia do resultado, doutor, entrou em campo já sabendo que o Flamengo tinha feito os 3 pontos e por isso que me surpreende esse primeiro tempo tão abaixo. Não sei se foi de preocupação ou de falta de entrosamento, o Palmeiras muito desfalcado, mas valia a briga por título ali. E eu acho que faltou ao Palmeiras um pouco mais de empenho, um pouco mais de coragem também. Renata, sexta-feira, quando eu disse que a equipe alternativa carecia de entrosamento, de algum tipo de tática mais aprimorada, os jogadores mais preparados, todo mundo aqui falou que não. O Palmeiras era um timaço, reserva titular, isso não fazia diferença nenhuma. Todo mundo não. Não, todo mundo não. Então, quase todo mundo. Então, por quê? Eu tinha uma expectativa alta. Não é assim. De me dar bem nesse Quando jogo. você muda muitos jogadores, inclusive Sou eu mesmo. Tá aí o problema. Olha só, Negão, inclusive... aí você tá dando bota errado, Negão. Olha só, eu sou contra 5 substituições. Eu acho que a Altera veio na pandemia e ficou.
Eu acho que altera muito o comportamento O Abel tático só usou 4, né? Então, mas eu acho que altera muito a parte tática do time. Você muda meio time. São 10 jogadores na linha, você muda meio time. Como que isso não vai fazer diferença na parte tática, na parte, enfim, do jogo em si? 3 substituições seria o perfeito, na minha opinião. Mexe muito, mexe por obrigação, porque o cara está na reserva, ele tem que pôr, senão o cara chia, e começa a ter um zum ruim. Então, eu acho que o Palmeiras falhou no primeiro tempo, recuperou no segundo, e o Santos achou um gol com mérito e venceu a partida. Olha, quero falar mais do clássico.